15 horas e 9 minutos, importa-nos então iniciar o nosso diálogo com Sam the Kid. Seja bem-vindo ao Clássico Hip Hop Time, o show das tardes de domingo na Cidade FM. É um enorme prazer para nós em especial, certamente para o ouvinte também, estarmos aqui na presença de um dos rappers mais representativos da lusofonia. O Sam the Kid já esteve em Maputo, mas desta vez veio para valer. Como é que sente, qual é o sentimento de estar sempre em algum país que é irmão pela língua e que é irmão por esta parte da música que é a cultura hip hop? Fico sempre bastante grato e emocionado, porque eu penso sempre, tipo, quando uma pessoa começa, quando eu comecei, e depois uma pessoa fica sempre feliz de... tipo assim, nem imaginaria que um dia a minha música chegaria aqui, e pronto, e o facto da língua e dos países lusófonos estarem mais ou menos ligados e tentarem estar a par, porque eu também tento estar a par do hip hop moçambicano minimamente, e isso é muito interessante, esse intercâmbio, mas fico bastante emocionado também de receber aquele love que às vezes uma pessoa, por exemplo, em Portugal, tu tens mais assim noção, apesar de uma pessoa hoje em dia com redes sociais consegues também ter mais assim um feedback, saber se por exemplo, mais worldwide, assim, do Brasil, não sei o quê, mas eu por acaso não tenho página, como não tenho página assim de artista sequer de Sam the Kid no Facebook ou isso, não estou muito assim, pronto, não tenho assim tanto esse feedback. Bom, tem este lado que é, portanto, a fama que atingiu muito por mérito do seu próprio trabalho, mas também lida com isto assim com alguma distância, no sentido que é uma pessoa fechada, tem sentido que está sempre a produzir, portanto não tem espaço para interagir muito com vamos lá dizer, com o público, né? Sim, é assim, eu sou tipo simpática, assim, se me abordares, e tipo, sim. Então, eu sou uma pessoa que tento dar a máxima atenção a nível pessoal, se me encontrares na rua. Agora, a nível tipo internet já sou um bocado mais mal educado, tipo não sei, tipo às vezes a pessoa, fogo, mandei, tu não respondeste e não sei o quê, às vezes até digo, pronto, falho um bocado nesse aspecto, tento ser melhor e até sei que, epá, pronto, é o caminho até que passa cada vez mais por aí, uma pessoa se divulgar mais, mostrar-se mais, dar mais de si, tens de dar mais o corpo ao manifesto. Por exemplo, o artista mistério, eu se quiser aparecer agora, sou um artista novo, é muito difícil vingar com uma estratégia tipo eu não me vou dar de mim, não vou dizer, por exemplo, os grandes artistas antigos, tipo o Prince ou Michael Jackson, se dessem uma entrevista era tipo um evento, um acontecimento. Agora não, tu se queres aparecer tens de ter mesmo no nível estrangeiro, tipo um reality show, tens de dizer a tua vida, tens de tirar a foto a dizer que estás a comer a pizza naquele sítio, estás a ver? Isso é o jogo de hoje em dia, estás a ver? Okay. Eu tenho pena de já não haver assim, eu gostava de estar ali no meio, estás a ver? Não é também o eremita que está ali refundido e não sai à rua, mas também não é a pessoa que precisa de mostrar toda a sua vida a toda a hora, estás a ver? Eu vou mostrando a minha vida na minha música aos poucos. Portanto, vive entre o equilíbrio daquilo que é a sua parte social e aquilo que tem que responder como figura pública, no sentido de que tem milhares de fãs que gostam da sua música. Exato, claro. O Sam the Kid produziu em algum momento uma banda sonora para o filme O Crime do Padre Amaro. Exato. Portanto, fez basicamente a total produção desta banda sonora. Sim, eu além da banda sonora fiz também, porque a banda sonora às vezes pode ser músicas, né, canções. Sim, portanto, e depois também existe uma coisa que é tipo, que o pessoal chama tipo score. Score é tipo sonorizar, olha, drama, vem lá, ou estão a fazer amor, faz um beat. E então, por acaso essa até foi, não foi mesmo a primeira experiência de todas, mas é bastante interessante quando até te dão as imagens antes, tu tens que sonorizar, assim mais ou menos, por exemplo, tem que fazer uma perseguição, tem mais ou menos aquele tempo, olha, agora ele ali cruzou e agora aqui é o momento do impacto. É interessante isso, não dá tanta liberdade de estares a fazer o teu beat à vontade, porque tens de seguir mesmo ali a cena, quando é mesmo uma música para o filme. Agora, as canções que eu fiz para o filme com o Pac-Man, dos The Weasel e algumas com participações,
eu até tentei que fossem músicas que resultassem fora do filme, em que o filme me inspirasse. Eu, por exemplo, até ontem cantei uma música desse filme, e se fosse tipo uma cena que só resultasse no filme, eu não cantaria nos concertos. Eu, quando canto essa música, nem sequer penso no filme. E aliás, eu até nem curto muito o filme. Outra questão que gostaria de colocar, portanto, em relação a essa produção. Bom, Portugal é um país um pouco forte, vamos lá dizer, na produção cinematográfica. É uma referência principalmente na lusofonia, em termos de novelas e mesmo em termos de filmes de ficção. Mas o rap, por outro lado, não sei se é assim na Tuga, tem por tendência também ser um bocado discriminado a nível da grande indústria. Como é que surge, como é que se desenvolveu essa oportunidade dos produtores de filme decidirem que sim, vamos trabalhar com Sam the Kid, que é um rapper? Sim, mas isto a nível quando é cinema já tem acontecido mais vezes. E infelizmente é o que eu estou a dizer, eu sou um cinéfilo, eu adoro filmes mesmo e estudei cinema e isso tudo. Okay. Infelizmente todos os filmes que eu participei e fiz banda sonora, não, sinceramente, Portugal a nível de movies não está lá ainda, é a minha opinião. E a cena, porquê? Mas aí é que está, eu até dizia com o meu amigo Snake que a gente dizia sempre assim, que a gente sempre foi a nossa paixão, a gente conheceu-se tipo em videoclubes, a gente era malucos por filmes, e a nossa cena era tipo também, em vez das pessoas estarmos sempre a queixar destes outsiders que fazem filmes de bairro mas não sabem o que é viver lá, não sei o quê, e depois a coisa não fica bem representada, é tipo as neiras, dizer palavrões tipo muito gratuitos porque parece que assim é que é natural e não é, estás a ver, assim, fica assim às vezes terá muito sido forçado. O mesmo caso, por exemplo, de Zona J? Sim, eu não gosto de Zona J. Eu sou de Chelas e o Zona J é do meu bairro, okay. É onde eu moro, e não gostei desse filme, por exemplo, porque para já tens um fator que é os atores, ninguém é de lá, estás a ver? Okay. Mas pronto, não quer dizer que eles não tenham feito um casting e têm que ter um critério de talento, e isso eu também respeito. Agora, o filme em si, a narrativa para mim é wack, e a cena é, estão a pôr frigoríficos na rua quando não existe, ou seja, vamos pôr isto mais gueiro aqui, ok? Não há grafite, mete um grafite aqui, okay. Tal. E não gostei desse tipo de cena, mesmo a narrativa, se tu fores a pensar nesse movie, é uma tragédia enorme que muito dificilmente pode acontecer, que é, eu penso, não sei se tens um filme mais ou menos na memória. Lembro-me, sim, aquilo, dos atores. Mas é tipo, eu penso na mãe, que é tipo, se fores a ver, acho que o filme é passado, imagina, no espaço de uma semana, aquela mulher ficou sem o marido que foi para a África. Exato. E sem 2 filhos, um num assalto e outro num sítio. Qual é a probabilidade de tu numa semana ficares sem marido, um filho ali, outro filho ali? Exato. Tem que passar na narrativa também, pensa. Mas pronto, olha, e para dizer que já não é bem assim, porque também tens novelas que aceitam muito agora o hip hop, e aliás, eu nem nunca curti muito isso. Eu sou até assim um bocado ainda aquela old school, keep it real, e eu não quero a minha música na novela, estás a ver? Okay. Há pessoal que vê isso como promotion, estás a ver? Só que a minha cena é essa, que é, porque é que eu até estou a dizer que os filmes que eu entrei são ex, que é para eu ser coerente. Porquê? Eu agora se calhar até curtia, por exemplo, uma novela eu posso saber mais ou menos, tenho uma ideia daquilo que pode ser e eu não me identifico muito com esses produtos. Então eu não quero estar a pôr a minha música em produtos que eu não vejo. Para mim até pode ser uma novela com muito sucesso, eu prefiro estar numa cena que tem menos sucesso, mas que eu me identifico completamente, tipo, fogo, tenho todo o orgulho em estar neste projeto, é a minha cara, estás a ver? E às vezes filmes, não é, tu estás entusiasmado, mas depois vais ver o produto final, tipo, nem consigo dar próprio ao realizador. Ok, vamos ouvir um tema que é o Presta Atenção, este que é do álbum praticamente 2004, que conta com a participação de Valete. Daqui a pouco vamos também querer saber como se deu essa ligação com Valete. Sabe-se que o Sam the Kid tem uma influência muito forte tanto nos trabalhos de Valete, pelo menos desde o primeiro álbum, né? Sim, Educação Visual, e depois o álbum que veio a seguir. Portanto, presta atenção, esta música que também nos remete a um clima, quer dizer, a uma circunstância, a um lugar. Eu estou a tentar perceber de onde é que vem aquele sample, aquele saxofone, mas vai-nos responder já daqui a alguns minutos. Quando começou, portanto, a produzir, começou por rapar ou começou a produzir? Comecei por rapar, Ok, depois surgiu a necessidade de fazer os exatamente. E ao longo, portanto, do seu percurso, tanto de carreira,
percebe-se que vai desenvolvendo cada vez mais musicalidade, não é? As suas produções vão incluindo mais elementos, no sentido de tornar a música cada vez mais orgânica. Sim. Percebemos ali a influência nos primeiros momentos de DJ Premier, e depois ao longo do tempo, quer dizer, já há uma corrente do Soulquarians, como a gente costuma dizer. Exatamente, sem dúvida. Questlove, J Dilla, portanto, aquela caixa, aquele bumbo, aquele baixo, que até portanto, caracterizam as suas músicas ultimamente. Estávamos a ouvir também o o anterior trabalho do Bob the Rage Sense, também vai mais ou menos nessa linha. Portanto, há, vamos lá dizer que uma coincidência em termos de influências na produção musical do hip hop na Tuga. Certamente deve haver correntes diferentes, mas no seu meio há uma tendência, vamos lá dizer, soulful, meio jazz, meio e tal. Pode comentar? Sim, com certeza. E até é uma coisa, pronto, uma pessoa tentada a ver que também do hip hop que se faz também aqui, também há muito essa vibe, pá. Eu adoro, porque isso é o meu hip hop, estás a ver? E pronto. É essa escola que estás a dizer, mas não quer dizer que a malta fique fechada nessa cena. É tipo, às vezes estás numa fase mais assim, mas só que é sempre por aí. Para mim o soul vai estar lá sempre. Pode ser um soul mais raw, assim, uma cena. Porque depois tens várias vertentes, né? Pode ser uma cena que é mesmo aquele soul que tu imaginas mesmo aquele R&B a cantar, né? Depois há aquele soul que tu imaginas o MC a cantar, e esse balanço e essa escola J Dilla, né? Que veio aí, pronto, revolucionar a situação toda e inspirar muita gente, né? Mas tens razão, mas eu ao mesmo tempo, por exemplo, agora estou a fazer um trabalho com o Mundo dos Dilema, que vai sair no final do ano, estou a fazer um álbum eu e ele, tipo, nós a raparmos. E os beats, por acaso, que eu estou a fazer, que estamos a fazer para o projeto, se for preciso está lá assim mais também assim um primozinho, um premier, está assim. Isto é uma maneira de dizer, tipo, parece que tipo, até tem beats de. Olha, primo, como não consigo falar contigo, eu tenho que fazer beats do teu style. O Sam the Kid, como produtor, certamente deve ter atingido um nível de popularidade e se calhar de procura, não é? Queremos que nos diga como é que se caracteriza, portanto, a procura dos seus trabalhos, se calhar a nível da Europa. Eu creio que o seu nome se coloca na mesma posição com nomes, vamos lá dizer, britânicos, nomes, não sei, Alemanha, quer dizer, na Europa eu penso que Portugal se faz sentir com o Sam the Kid e isso se calhar chama também ao Sam para outros, para turnês, para concertos, portanto, a nível da Europa. Como é que é a procura do Sam the Kid naquele espaço? É assim, eu, para ser honesto, eu não dei assim tantos concertos fora da lusofonia como rapper. Enquanto o projeto Orelha Negra, que é instrumental, resulta melhor, não é? Porque são instrumentais, não estamos a rapar numa língua, e aí sim senhora, já fomos por vários países. E também, sim senhora, também já toquei na Áustria, Alemanha como rapper, mas também sinceramente foi mais quando estava também envolvido naquele projeto que saiu, que era o Diversidade, que juntou vários rappers de várias nacionalidades da Europa. Mas não é assim tanto, assim, esse tipo de procura, temos de ser honestos, né? Ok. Podemos dizer que está-se a construir, portanto, esses novos alcances do Sam the Kid. Mas eu sinceramente também não sou ambicioso a esse ponto, eu sou realista, porque é que eu não ambiciono que as pessoas porque é a tal cena da palavra, se a pessoa também não compreende, apesar de eu me contradizendo, eu gosto de ser advogado do diabo, eu adoro I am, tipo francês, e eu não percebo o que eu estou a dizer, por isso também é possível que gostem de mim e não percebam o que eu estou a dizer. É tal coisa do hip hop ser, portanto, uma comunicação, vamos dizer, universal, não é? Falamos todos a mesma língua. Sim, mas acho que pronto, que é assim, eu adoro muito hip hop francês e não percebo. Mas só que eu então penso, imagina então se percebesse, se calhar ainda ia gostar mais. Ou então se calhar alguns até não ia gostar tanto de dizer, ei, afinal estás a dizer isto. Colocamos essas questões mesmo até porque já falámos há pouco tempo. Portanto, a imagem que se publica em torno do Sam the Kid não é aquela, vamos lá dizer, aquela do padrão da indústria, né? Não tem uma página própria, quer dizer,
Não, eu considero-me um outsider, Exatamente. sinceramente. Então, por isso é que eu resolvi explorar essa parte para perceber exatamente em termos de internacionalização o alcance que tem. Não, fui aos Estados Unidos, convidaram-me, e é engraçado que é, por exemplo, como há muitos portugueses pelo mundo inteiro, até podia, sei lá, imagina, eu podia estar num circuito em que era tipo o circuito do imigrante, que é eu ir a vários países onde estão portugueses, em que são portugueses que me estão a convidar, mas não, por acaso é os sítios que eu fui tocar pelo mundo, é muito raro até ver um português. Assim, pronto, sem contar com a lusofonia, né? Tipo, por exemplo, nos Estados Unidos não devia estar lá uma portuguesa no meio. Ok, daqui a pouco vamos querer saber qual é, portanto, a visão que tem, se calhar a informação, portanto, qual é a sua perspectiva sobre a lusofonia, Angola, Moçambique, Cabo Verde, o que é que sabe sobre estes países, como é que vê, portanto, o hip hop a circular, Portugal nesses lugares, esses lugares, portanto, em Portugal, como é que é a sua experiência Com nesses certeza. casos. 15 horas e 32 minutos, voltamos à música. Juventude é mentalidade. Vocês estavam à espera do terceiro, boy. Então tá aí, One Love, Maniga Freewell, Samuel. Mostra como é que é, mostra como é que é. Vem aí novas rimas, novas cenas, novos